Salve família, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco com as novidades, notícias do Vascão, né? O Vasco que vai enfrentar o Coritiba nessa próxima quinta-feira e só depende de si para sair da zona do rebaixamento. Ontem tivemos um resultado muito favorável ao Vasco. Vamos falar de como que está a situação do Vasco dentro da tabela, dentro do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos aí do Vasco. Vamos falar também aqui do julgamento do nosso treinador Ramon Dias, que pode ser suspenso. Também vamos falar de torcedores do Olympique de Marseille muito revoltados com a saída do Payet para o Vasco e muito mais, cara, muita coisa pra gente falar hoje, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que tá se inscrevendo, vamos em busca de 200 mil inscritos, falta muito pouco, se inscreve aí para ajudar o nosso crescimento a cada dia. Bom, pessoal, após 90 dias, o torcedor vascaíno voltará a São Januário, né? O Vasco voltará a ter seu torcedor apoiando o nosso time nesse jogo tão importante contra o Coritiba na próxima quinta-feira. O reencontro do torcedor vascaíno com o nosso time acontecerá aí na quinta-feira, às 7 horas da noite, no jogo, como eu disse, contra o Coritiba, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, e será a primeira vez do técnico Ramon Dias e de vários reforços do Vasco que irão jogar pela primeira vez em São Januário aí, com o nosso torcedor apoiando os jogadores, né? São Januário está fechado para o público desde o dia 23 de junho, um dia após o jogo contra o Goiás, que terminou em confusão, né? E, infelizmente, o Vasco acabou perdendo aquele jogo. O Vasco jogou alguns jogos aí sem torcedor no nosso estádio. Agora volta a ter o nosso torcedor apoiando o Vascão e a gente espera que o Vasco conquiste um bom resultado, né? A situação do Vasco hoje é a seguinte: o Vasco segue na 18ª colocação com 20 pontos conquistados, mas ontem tivemos um resultado que foi favorável ao Vasco, né? O Santos acabou virando em cima do Bahia, venceu por 2-1 lá na Bahia, lá na Fonte Nova, e isso deu uma brecha muito grande para o Vasco sair da zona do rebaixamento. O Vasco, se vencer o Coritiba e vencer o próximo jogo a menos contra o América Mineiro na segunda-feira, estará fora da zona. Como eu disse, o Vasco ainda tem um jogo a menos comparado com o Bahia, né? E vencendo esses dois jogos, o Vasco sairá da zona do rebaixamento. Tem que fazer o seu papel de casa, fazer o seu dever de casa nesse jogo contra o Coritiba e depois vencer fora de casa o América Mineiro. O Vasco encontra muitas dificuldades quando joga fora de casa. Poderia ter vencido dois jogos importantes contra o Red Bull Bragantino e também contra o próprio Bahia. Na minha opinião, eram dois jogos acessíveis para o Vasco ter conseguido os 3 pontos, já que o Vasco não conquista uma vitória fora de casa há muito tempo, né? Tomara que o Vasco consiga vencer o América Mineiro, mas primeiro, como eu disse, tem um Coritiba na quinta-feira com a volta do torcedor vascaíno. Muito possivelmente o Vasco deverá entrar em campo aí com o Léo Jardim, com o Pumita Rodrigues na lateral, a zaga com o Medel ou o Maicon. Ainda tem essa dúvida, né? Tem gente ainda que fala que o Maicon ainda pode continuar no time do Vasco. Eu acho difícil, eu acho que o Medel será o titular ali, jogando como capitão. Ele é o capitão do time do Vasco. Eu acho que ele será o zagueiro do Vasco ao lado do Léo e o Piton jogando na lateral esquerda. No meio campo ali, Zé Gabriel. Por mais que vamos ter a volta do Jair, mas hoje o Zé Gabriel é titular do time do Vasco. Também Praxedes, Paulinho Paula e muito possivelmente o ataque com Rossi, Peck e Verratti. Caso não jogue o Peck ou o Rossi, pode ser que tenhamos aí o Marlon Gomes mais uma vez como titular no meio campo, o Vasco jogando com 2 atacantes apenas. Esse é o provável Vasco que vai enfrentar o Coritiba, só a vitória interessa. O Coritiba deverá fazer estreia de jogadores aí que foram contratados agora no meio do ano. Entre eles está o Ressé Rodrigues, ex-jogador do Real Madrid e do PSG. Há pouco tempo esse cara estava no PSG e agora já está no Coritiba, né? Coritiba, para quem não sabe, virou SAF e contratou inúmeros jogadores aí para tentar escapar do rebaixamento. Mas a gente espera que o Vasco faça o seu dever de casa, que vença o seu jogo, de preferência que faça muitos gols, né? Porque saldo de gol também pode ser determinante lá na frente quando o Vasco estiver lutando contra esse rebaixamento, né? Tomara que o Vasco conquiste os 3 pontos, porque é o que interessa primeiramente, é vencer por 1-0, meu amigo, é goleada, porque o Vasco tá fazendo um campeonato de recuperação e todo jogo é importante, todo jogo tem que vencer, principalmente quando joga em casa, ainda mais agora com todos os ingressos esgotados, torcedor de volta a São Januário, torcedor está eufórico, todo mundo quer a vitória e a gente espera que o Vasco jogue da maneira que jogou contra o Fluminense para conseguir carimbar essa vitória contra o Coritiba. Deixa aí nos comentários se você acredita no show do torcedor e vitória do Vascão na próxima quinta-feira. Anota aí na sua agenda, 7 horas da noite. Muito possivelmente esse jogo deverá ter transmissão do Sport TV ou somente do Premier Clubes. Ainda não foi confirmado.
Bom, pessoal, na quinta-feira, além do jogo contra o Coritiba, também vamos ter algo importante aí para acompanhar, né? O Ramon Dias, nosso treinador, será julgado nessa próxima quinta devido à expulsão no jogo contra o Red Bull Bragantino, né? Expulsão totalmente ridícula, né? Que o Daronco expulsou o nosso treinador sem motivo algum, né? Infelizmente, um árbitro mal intencionado faz com que o Vasco possa perder o seu treinador aí nas rodadas seguintes, né? Eu não tenho dúvida alguma que o Ramon Dias será suspenso, cara. Com toda sinceridade, velho, eles querem prejudicar o Vasco, isso é nítido, o Vasco tá sendo roubado todo jogo no Campeonato Brasileiro, ainda mais fora de campo, foi uma demora gigantesca para devolver São Januário ao Vasco. Não ficarei surpreso se o Ramon Dias for suspenso aí, pegar 1 ou 2 jogos de gancho devido à expulsão no jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas, por sorte, o filho dele é um cara muito competente. Os jogadores do Vasco confiam também no trabalho do Emiliano Dias, que mesmo sem o Ramon Dias, a gente pode sim confiar no trabalho do Emiliano, que ele vai fazer muito bem aí o serviço e o Vasco vai continuar jogando bem, né? Vale ressaltar que a suspensão do Ramon Dias, caso aconteça na quinta-feira, não será para o jogo do Coritiba, e sim para o jogo do América Mineiro, né? E a validação da suspensão sempre entra a rigor um dia após o julgamento, né? E caso ele seja condenado a partir de sexta-feira, ele já estará suspenso. Deixa aí nos comentários aí o que você acha desse julgamento aí do Ramon Dias. Infelizmente, o nosso treinador pode pegar um gancho aí e ficar alguns jogos sem treinar o Vasco. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias, né? Torcedores do Olympique de Marseille protestaram nessa terça-feira pela saída aí do nosso meio-campista Payet, né? Que agora é o jogador do Vasco, jogador que é um dos grandes ídolos da história do clube francês. Teve uma saída bem conturbada do time francês e os torcedores do clube francês não gostaram absolutamente nada da saída do Payet. Jogador que na temporada passada teve alguns problemas com o treinador do Olympique de Marseille e isso foi determinante também para ele não renovar o seu contrato e acabou saindo. E o torcedor vascaíno agora agradece, né? Porque temos um craque vestindo a nossa camisa 10, mesmo ainda não estando 100%, o torcedor tem uma grande esperança que o Payet vai ser a salvação do Vasco também ainda nesse campeonato brasileiro. O jogador que chegou com status de ídolo, tem tudo para dar certo e ficar muitos anos aí vestindo a nossa camisa, e assim que ele entrar em forma, assim que ele estiver perfeito, eu tenho certeza que ele vai ajudar muito o Vasco. Como eu falei quando o Vasco contratou ele, né? Um jogador que tá vindo da Europa, não tá vindo da Arábia, não tá vindo da China, dos Estados Unidos, ele tá vindo de um grande centro no campeonato francês, um campeonato competitivo. E ele era o camisa 10 de um dos grandes clubes lá do futebol francês. E com certeza ele vai mostrar muita coisa ainda com a nossa camisa nesse ano e quem sabe nas próximas temporadas também, né? Só lamento pelos torcedores do Olympique de Marseille que perderam esse craque e agora ele veste a camisa 10 do Vascão. Bom, e para fechar, o Vasco hoje anunciou a nova parceria, né? Uma nova patrocinadora. A camisa do Vasco agora tem estampada a marca da empresa de seguro viagem Itermac, fundada no Rio de Janeiro. A companhia agora é a nova patrocinadora do Vasco e ficará na parte da omoplata, né? Vai ficar ali um pouco acima do logo da capa, né? Graças a Deus eles não colocaram acima da Cruz de Malta, que eu acho que acima da Cruz de Malta deveria estar somente as estrelas do Vasco e nenhum patrocínio, né? O Vasco ficou muitos anos aí com Hebron acima da Cruz de Malta, uma coisa horrorosa, de destruir na camisa do Vasco aquilo ali e a tradição do clube. Nada tem que ficar acima da Cruz de Malta, na minha opinião, mas os caras queriam fazer dinheiro e colocaram aquele patrocínio em cima da Cruz de Malta, né? Isso deveria estar no estatuto do Vasco, que nenhum patrocinador deveria ficar acima da Cruz de Malta, né? E parece que essa parceria com a Intermark não deverá ter o logo da empresa acima da Cruz de Malta, né? Não temos aqui os valores divulgados, somente o tempo de contrato que vai até o fim de 2024, essa parceria. Tempo também que se encerra o contrato com a Capa, né? A Capa que lançou recentemente o terceiro uniforme do Vasco, tem contrato somente até o final da próxima temporada. Muito possivelmente pode ser que o Vasco já esteja talvez tratando de uma renovação ou talvez já buscando uma nova fornecedora para o ano de 2025, porque esse tipo de negociação sempre leva um pouco mais de tempo, né? Os caras têm que buscar aí informações com outras marcas antes, tentar entrar em contato, caso queira trocar o fornecedor, né? Porque o contrato hoje do Vasco com a Capa, ele é ridículo. E na minha opinião, se for pra Capa continuar, tem que, lógico, melhorar esse contrato com o Vasco. O Vasco, se eu não me engano aí, meu amigo, nesse tempo todo de contrato com a Capa, deve ter recebido no máximo, 6 milhões de reais, cara. Eu não acho que deve ter recebido mais que isso, né? Em contrapartida, você vê lá os Mulambo ganhando 40 milhões com a Adidas, né, cara? É lamentável o contrato que o Vasco tem com a Capa. Se você não sabe como que é o contrato com a Capa, dá um Google aí e digita, meu amigo. Contrato Vasco com a Capa.
capa e você vai entender o quão fraco é esse contrato do Vasco com a capa. Faz belíssimos uniformes, mas o Vasco recebe uma mixaria, um contrato que foi assinado pelo Alexandre Campelo. Vamos aguardar aí, ver se o Vasco vai talvez trocar de fornecedor esportiva nos próximos anos aí, a partir de 2025, porque, como eu disse, tem mais o ano que vem ainda de contrato com a capa. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.